Fala, gurizada, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Espero que seja boa noite, que vocês acompanhem isso no nosso horário regular de aula. Estou aí gravando mais uma aula para vocês, porque nos mantemos nessa situação difícil de recolhimento e como vocês me conhecem há algum tempo, não me furto de falar aquilo que eu volto atrás e modifico. Então me deem a liberdade de tecer alguns comentários sobre essa nossa fase, mas antes eu quero encarecidamente mesmo agradecer os e-mails e as mensagens que eu estou recebendo dos colegas de vocês e obviamente de ti que está me assistindo. Não vou nominar para não causar nenhum tipo de constrangimento, mas alguns colegas de vocês mandaram mensagens agradecendo e elogiando, enfim. Eu não recebi nenhuma crítica, senão eu faria menção a ela também, porque toda crítica, independentemente da forma que é feita, eu tomo como construtiva. Talvez ela não tenha utilidade na construção, mas eu a tomo como construtiva. Não recebi nenhuma, então fico feliz que o nosso formato esteja pelo menos dentro dessa situação anormal aí do agrado. E não é porque ontem foi bom que hoje vai continuar sendo. Então, vocês continuam com total liberdade de entrar em contato, sugerir, modificar, alterar, enfim. Como eu disse lá no primeiro semestre, isso que a gente faz aqui tem que ser do agrado e da utilidade de vocês, né? Então, eu tenho que estar aqui para me moldar a uma forma que venha a contento da maior parte e não só a contento de agradável, de eventual simpatia ou não, mas a contento de forma técnica de conteúdo. Então, vocês continuem com total liberdade, continuem usando esta liberdade para nós melhorarmos esse formato aí. Cada dia é um dia novo, né? E o nosso exemplo político nos mostra isso. As coisas mudam muito rápido, estão mudando em questão de horas. Então, que vocês consigam, dentro dessa experiência, estamos há 2 semanas, assim, salvo engano, já ter algum posicionamento sobre o que é bom, o que não é tão bom assim, o que é mais, o que é menos. Então, me avisem que a gente tenta adaptar. Também quero fazer um agradecimento especial, sem nenhum tipo de constrangimento, a Beverly. Na aula passada foi uma pequena correria e eu acabei esquecendo, e por isso peço desculpas a ela. Agradecer ela por ter auxiliado no que ela pôde. Nesse momento aí, ela não é a líder, mas por alguma razão, em algum momento, ela se dispôs a nos ajudar na comunicação e na troca de informações. Então, agradeço a ti, Beverly, pelo apoio, pelo auxílio. É de extrema importância. Eu conversava com alguns colegas na última aula presencial sobre a dificuldade que podemos ter, né, na comunicação junto às salas de aula, independentemente do tipo, do formato e de quem que exerce a liderança. Dificuldades sempre existirão, das mais diversas, em salas, em turmas diversas, mas mais, outras menos. Então eu agradeço pelo teu empenho e tua boa vontade de ter nos ajudado até então. Ainda, gurizada, tem a ver com o conteúdo, mas não é propriamente aquilo que se cobra em prova. Isso aqui é muito mais um desabafo jurídico para esse nosso novo formato que está por vir. E aí eu não quero ensinar nada a ninguém, não tenho essa presunção. Eu quero auxiliar as pessoas no que elas querem aprender. Não estou aqui obrigando a aprender nada. Sempre deixei bem livre isso, né? Então serve para a galera aí que eu carinhosamente chamo de veterano, como acho eu que deveria servir especialmente para os mais novos. Que mais novos eu digo em profissão. Ao finalizar todo esse processo, seja em 15 dias, pelo novo decreto do governador, seja por 1 mês, enfim, quanto mais cedo terminar, melhor. Acho que todo mundo concorda com isso. Coisa que eu também acho que vai acabar mais cedo, quando todo mundo fizer aquilo que deve ser feito por todos, né? Que nós venhamos se a ciência diz que nós temos que nos isolar, que nós nos isolemos,
e que nós utilizemos a própria ciência econômica para resolver esses problemas. Por muito tempo a gente pagou imposto, a gente paga imposto. Por muito tempo o dinheiro que era pago era voltado para sustentar uma máquina ineficiente, inócua, obsoleta, oligárquica, que a gente tenha capacidade jurídica, especialmente, e por que não cívica, né, de sabermos cobrar aquilo que nos foi cobrado por um bom tempo. E aqui eu não estou falando de quantidade de valores, eu estou falando em direitos e deveres. Por muito tempo nós tivemos o dever de sustentar o Estado, e quase que eternamente, né? Nesse momento difícil e anormal, estranho, novo, e tudo que é novo por um certo ponto assusta, que o Estado tenha ele agora o dever de reparar os danos junto à sociedade. Nós estamos no Estado social, não estamos no Estado socialista, mas estamos no Estado social que sim, o Estado deve prover direitos. E se o direito à manutenção é um desses, é dever sim do Estado. Não, eu entendo toda a classe empresarial, eu sou empresário, eu sou filho de empresário, eu me criei no meio dos empresários, eu consigo ter uma perfeita, e aqui não quero ser arrogante, mas visão das necessidades, sejam elas econômicas como trabalhistas. Ninguém quer deixar o seu colaborador passando necessidade, ninguém quer deixar o seu fornecedor sem receber, enfim, todas as variáveis que envolvam essa relação, mas eu acho que nós não estamos numa dualidade, e está na hora de acabar com essa dualidade também. Nós não estamos num Grenal, de nós contra eles, assim, eu com o meu fornecedor, eu com o meu colaborador, acho que tem que acabar um pouco isso. Nós precisamos que o Estado seja útil para que venha resolver esses nossos problemas. Nós não criamos o problema. Não pode ser, não deveria sermos nós os responsáveis para resolver esse problema. E aqui estou falando que agora há pouco, eu estou gravando essa aula no meio da tarde, do dia 1º de abril, não é mentira tudo que eu estou falando, pelo menos até agora. Há pouco tempo atrás eu estava ouvindo as coletivas e há um trabalho junto à classe política para que esse valor que esteja sendo alcançado às pessoas venham a ser quitados amanhã depois por medidas provisórias, tipo a volta da cobrança de CPMF ou coisas afins. Enquanto vários estados estão refazendo e reformando a sua máquina, nós estamos de novo sendo refém da máquina. E isso tem uma importância para quem está adentrando no mercado de trabalho, porque é esse mercado que vocês vão enfrentar com uma verdade absoluta. Quando tudo isso acabar, todo mundo vai estar mais pobre. Todo mundo. Todo mundo, e falo todo mundo, falando do globo como um todo, tá? Da Rússia, da China, do Azerbaijão, o país que vocês bem entenderem. Todos estarão mais pobres. Todos estarão com menos renda, todos estarão com menos oferta de trabalho. Para quem tem a oferta de trabalho, para quem tem o trabalho, vai ter uma rentabilidade menor, porque naturalmente que tem um consumo, vai ter um consumo menor. E eu acho que isso tudo, achismo é ruim. Eu creio que isso tudo não é culpa da sociedade. É culpa do Estado? Não sei, mas o Estado está aí para resolver esses problemas, porque nós criamos o Estado para nos proteger e matar a nossa necessidade, como diria Hobbes. Então que a gente saiba, já que nós somos unidos para querer voltar a trabalhar, e eu acho o trabalho digno, necessário, quisera eu poder estar aí em sala de aula para exercer aquilo que eu acho, que eu sei, que minimamente eu me considero sabedor, e dentro desse mínimo eu tenho total certeza que aí em sala de aula rende muito mais, eu consigo perceber que os alunos aproveitam mais, até pelo teor dos resumos que eu estou recebendo, dá para perceber isso também, mas que a gente não fique numa briga individual, eu preciso voltar porque eu isso, eu aquilo. Vamos virar um nós e vamos chegar para o Estado e falar, beleza, vocês estão gastando dinheiros absurdos, aí vocês têm um fundo eleitoral, vocês têm políticas consagradas de 30 anos que só mamam, quando que nós vamos mudar isso? Talvez seja essa hora, né? Se nós não conseguimos fazer isso no amor, numa eleição, que nós estamos vendo que esse governo está repetindo condutas que este próprio governo, quanto não governo, criticava em outros governos,
que a gente consiga, então, na dor, já que não conseguimos no amor, fazer uma reforma. Isso depende da sociedade. Então, gurizada nova, tenham cuidado, se preparem. Mais do que nunca, o amanhã vai exigir das pessoas que estão trabalhando técnica e competência. Aquelas máximas que a gente ouve desde o primeiro semestre, porque nesse semestre eu também dou aula ao primeiro semestre. Galera, eu não sei o que eu quero só passar. Sinto muito, não vai ter mercado de trabalho. E é uma verdade absoluta, o só passar não vai te agregar. Vai ter feito um investimento que não vai ter resultado em muitos frutos. Nós precisamos ser capazes, nós precisamos ser técnicos, nós precisamos saber resolver problemas. A concorrência vai aumentar. E essa concorrência vai aumentar de uma maneira cruel, né? Por um vírus, por uma doença que, se não vier uma vacina aí agora, nos poucos dias, nós vamos ficar replicando esse medo, né? Porque sempre o estrangeiro pode trazer esse vírus e voltar a ter a contaminação. Sem contar que ele pode sofrer alguma alteração no seu RNA. Enfim, dediquem-se, ainda mais nesse período de afastamento. Não é porque a aula é online que não se deve considerar ela no seu conteúdo, não é porque a aula é online que eu vou deixar rolando e fazendo coisas paralelas. Eu sei que a gente faz coisas paralelas, inclusive em sala de aula, né? Com o celular nos tentando, com a conversa nos tentando, com qualquer coisa nos tentando, a fofoca nos tentando, enfim, com qualquer conteúdo nos tentando, mas mais do que nunca esse momento, acho eu que exige uma maturidade para nós sabermos tirar o que melhor nós pudermos. Levem a sério, isso não é uma mijada, pelo amor de Deus, isso é uma conversa que eu estou tendo com vocês. Levem a sério esse período à distância, porque isso que nós estamos fazendo, e acredito eu que outros professores também, referente a passar conteúdo e discutir o direito, vai ser decisivo na vida amanhã, devido ao reduzidíssimo mercado de trabalho que nós teremos. Nós não teremos grana para concursos, nós já não tínhamos concursos antes, agora menos ainda, porque o Estado não vai arrecadar, o Estado vai ter que se virar com o que tem, e aí vai sobrar a iniciativa privada. E daí, se a pessoa chega na iniciativa privada, com aquela velha máxima de que beleza, eu só passei pela faculdade, eu não aprendi o que eu deveria, a responsabilidade também é tua, porque oportunidades foram dadas. Cuidem disso, por favor, falo com carinho, e não levem a mal o que eu estou falando, é pro bem de vocês, de alguém que a única diferença nossa é o tempo. Eu estou nesse mercado há mais tempo de vocês. Apenas e tão somente isso, e por estar mais tempo eu consigo perceber algumas coisas que talvez não sejam comum aos olhos de vocês. Certo? Então vamos lá. Mais uma vez, eu vou me manter à disposição de vocês do horário de aula, é óbvio, não somente no horário de aula, a posterior também, para que vocês venham a tirar dúvidas se existirem, venham a sugerir alguma coisa que vocês achem pertinente. Nós vamos manter mesma metodologia, porque não houve nenhuma indicação de ruim, de sobrecarga, enfim. Então eu vou pedir que vocês façam um resumo dessa aula, me mandem novamente, para que a gente vá arquivando essas atividades correspondentes ao conteúdo. Eu vou tentar fazer a mesma sistemática de aula, nossa videoaula, mas o tempo do resumo ser correspondente ao tempo de sala de aula. É claro que uns vão conseguir fazer mais rápido, outros vão conseguir fazer um pouquinho depois, mas eu acho que para a grande maioria vai ficar correspondente ao tempo, e aí a gente supre as necessidades, inclusive contratuais, que vocês venham a ter aí com a instituição. Beleza, gurizada? Bora lá então. Nosso conteúdo de hoje é o processo trabalhista, ação judicial trabalhista propriamente dito. É um conteúdo curto, mas altamente técnico, altamente denso, porque naquela mesma seara de semana passada, nós ainda temos alguns vícios do direito processual comum, normal, e aí estou falando do civil, que podem nos levar a algum equívoco, a algum erro frente ao processo trabalhista, ação processual trabalhista.
Então são detalhes que a gente vai esmiuçar. Eu vou pedir licença para vocês mais uma vez para que vocês peguem o Vademecum aí, que vocês acompanhem os artigos, que vocês tenham, façam anotações nos artigos, porque aqui nós vamos trabalhar com o processo como ele era, como ele foi concebido, como ele foi idealizado, e especialmente reflexos do processo a partir da reforma trabalhista de 2017. Começando então, nós vamos falar a partir do artigo 763, salvo engano, da CLT, que vai trazer a competência dos dissídios individuais e coletivos para a justiça, deflagrando uma verdade absoluta, que somente e tão somente a Justiça do Trabalho é competente para resolver questões processuais envolvendo relação de trabalho e emprego. Tá? E isso, por algum momento, isso foi até debatido junto à doutrina, antigamente, mas ainda se faz reflexos minimamente hoje, vale a pena essa discussão, porque nós, dentro do sistema de justiça federal, e a justiça do trabalho é uma especialidade da justiça federal, nós temos atuações diferentes. E aqui faço uma comparação com a matéria que vocês tiveram, salvo engano, no semestre passado, do direito previdenciário. Vocês sabem que nas comarcas, nas cidades em que não há sede, da Justiça Federal, por mais que haja uma comarca que seja abrangida por isso, mas não tenha sede da Justiça Federal, é legitimado as partes litigarem questões previdenciárias na Justiça Estadual. Tá? A Constituição prevê isso. A Constituição dá essa competência subsidiária à Justiça Estadual. Ou seja, São Luís Gonzaga, salvo engano, pertence à comarca de Santo Ângelo, a comarca da Justiça Federal. Então, São Luís Gonzaga tem uma Justiça Federal, mas São Luís Gonzaga não tem sede da Justiça Federal. Ao não ter sede da Justiça Federal, as partes, ou a parte, né, que está requerendo algum tipo de benefício, ela tem duas opções. Ou ela faz o processo via Justiça Federal da comarca de Santo Ângelo, e aí antigamente precisaria o deslocamento, hoje o processo é eletrônico, não há essa necessidade, mas o protocolo é feito numa justiça especializada, ou procura a Justiça Estadual para ingressar com a ação com a justificativa constitucional de que não há sede da Justiça Federal. O direito do trabalho, ele não permite essa analogia. Mesmo que não tenha sede da Justiça do Trabalho na sua cidade, você obrigatoriamente deverá litigar na Justiça do Trabalho. Então você vai ter que procurar a tua comarca, onde fica a sede da tua comarca, e lá protocolar a tua ação. Hoje o processo é eletrônico, mas ele vai ficar vinculado a esta sede nesta comarca. Tá? Nós não podemos demandar ações trabalhistas de relações de emprego privado. Claro que o público entra aqui, mas numa menor esfera, que nós vamos falar mais adiante, mas relações de emprego, nós não podemos discutir isso na Justiça Estadual sob o mesmo argumento do previdenciário. E o artigo 763, salvo engano, deixa isso bem claro, da CLT. O processo da Justiça do Trabalho, ele será vinculado no seu território nacional à Justiça do Trabalho e seguirá as regras da CLT. Como a CLT não diz que cabe uma atuação subsidiária, fica vinculado à sede da Justiça do Trabalho. Certo? Eu vou dar um destaque no artigo 764, eu vou abrir aqui os artigos e a gente vai discutindo eles juntos. O 764, ele tem um viés singelo, salvo engano, ele tem uma redação simples, mas ele tem uma atuação no decorrer do processo extremamente eficiente e por vezes repetido. O 764 vai dizer que todas as ações trabalhistas, todas elas, não importa o rito que nós vamos discutir adiante, não sei se vocês estão discutindo o rito lá na aula de prática, mas todas as ações trabalhistas estão sujeitas à conciliação. Todas, não importa o momento da ação trabalhista. E essa característica da Justiça do Trabalho, ela é extremamente forte. Junto a ela, outros sistemas processuais tentam copiar,
essa característica da Justiça do Trabalho, que é ter até uma atuação, como eu posso dizer assim, uma atuação incisiva das partes em promover acordos, em conciliar. Tá? A Justiça do Trabalho se veste da roupa de conciliadora e não importa a hora que o processo está, não importa o momento que o processo está passando, sempre terá a possibilidade de conciliação. Conciliação junto ao procedimento solene, então seja numa audiência, seja num pedido de audiência. Se não for uma audiência tradicional e normal, regular, eu posso pedir uma audiência para promover o acordo, seja fora do ambiente da justiça. As partes podem chegar a um acordo e você vai lá e pede a homologação desse acordo. Não importa o momento. Ah, mas está concluído para a sentença. Não importa. É legitimado o acordo. Por vezes ele é até incisivo nisso. E o parágrafo 1º do 764 deixa isso bem claro. Eu vou dar um destaque aqui, porque geralmente nós entendemos uma persuasão como algo não muito saudável e talvez não muito aceito pelo direito. Alguém foi persuadido, talvez esse alguém possa ter sido, por algum equívoco nosso de linguagem, nós muitas vezes vamos entender persuasão como ilusão, como ludibriar, a pessoa foi persuadida, ela foi enganada àquilo, o que não é o caso. O parágrafo 1º, deixa eu ler para vocês, que diz: para os efeitos desse artigo, os juízes dos tribunais de trabalho empregarão sempre aos seus bons ofícios e persuasão no sentido de uma solução conciliatória. Ou seja, os agentes, o presidente ou a presidente da ação, os juízes, eles poderão persuadir na sua tentativa de conciliação. Isso não indo além do direito regular, poderá ter. E o próprio parágrafo 1º estabelece isso. Então não se assustem, eu acho que vocês vão fazer o caderninho de audiência trabalhista, não se assustem se vocês compararem o juiz do trabalho com o juiz da Justiça Estadual, falando, mas esse juiz do trabalho ele pede muito mais, ele força o acordo. E aqui não estou usando a palavra força no mau sentido. Sim, comparado com o juiz estadual geralmente chega-se na audiência e fala: as partes conversaram? Ah, não. Tem proposta de acordo? Não. Então segue. Na Justiça do Trabalho se gasta um tempo, ou se deveria gastar um tempo para isso, em qualquer momento do processo. Ah, mas as partes não conversam, mas o que o autor quer, o que o reclamante quer, o que o reclamado pode. Vamos tentar aproximar essas pontas, vamos tentar achar um meio termo. E é bem comum que o juiz ou juíza do trabalho trabalhe para fazer um acordo também. E não só trabalhe para julgar o processo, mas também trabalhe para fazer um acordo. Vá colhendo informações das partes, vá trazendo decisões, e não propriamente deles, mas jurisprudências daquele contexto, para chegar e falar: ó, a tendência é que possa acontecer isso, a tendência é que o tribunal tal, o TRT4 está decidindo desta forma, se não de forma unânime, mas já tem isto. Então talvez se nós cedemos um pouco aqui, o senhor cedeu um pouco lá, nós conseguimos chegar num acordo. É extremamente comum, legitimado, tá? Legitimado isso. E por vezes, agora o meu ponto de vista apenas, então somente, ele não é uma verdade, eu julgo isso como válido, desde que seja justo, né? Naturalmente. Certo? Ainda dentro dessa lógica, eu vou dar um destaque, peço que vocês destaquem o artigo 767. Ele é uma verdade um pouco diferente do processo civil normal, tá? Tá salgada a carne. Ele tem um procedimento um pouco diferente do normal, porque diz o 767: a compensação ou retenção só poderá ser arguída em matéria de defesa. Certo? Então, isso limita, por exemplo, eventual reconvenção. Eu só vou poder agir na minha reconvenção ou no meu pedido de contraposição se eu for usar compensação ou retenção em defesa. Apenas e tão somente. Isso inibe, por um acaso, o pleito inicial de uma ação. Eu vou iniciar o processo para me defender, mas vou me defender do quê? Não tem processo, então eu não consigo iniciar.
eu tenho que esperar uma cobrança, na maior parte dos casos, eu tenho que esperar uma cobrança para arguir compensação ou retenção. Então, destaquem o 767, eu acho ele extremamente útil, especialmente para quem vir a trabalhar com o direito do trabalho, especialmente o patronal. Aqui nós podemos falar em algum tipo de pagamento diferenciado, tá? E aí, não que o pagamento venha a ser ilegal ou equivocado desde o início, mas o seu formato não estando previamente previsto, perdão da redundância, ele vai demandar algum reconhecimento judicial. Então, essa compensação, essa retenção, eu vou ter que usar em matéria de defesa. Então, cuidem isso, destaquem isso, por favor. E o 769, o artigo 769, ele é taxativo, nós já falamos dele, ele é aquele artigo que vai decidir, por óbvio, que o direito do trabalho é autônomo, independente e que, salvo se não houver determinação própria, nós vamos usar qualquer outro tipo de direito processual comum civil de forma subsidiária. Tá? Qualquer outro tipo válido, obviamente. Beleza, pessoal? Até aí, acredito eu que esteja tudo ok, mas caso vocês tenham qualquer tipo de dúvida, a gente vai conversando de noite, nosso grupo tá efetivo, tá valendo, e aí a gente pode trocar algumas ideias. Próximo tópico que eu tenho aqui é um tópico técnico, não é de todo difícil, mas mais uma vez traz algumas diferenças com o processo civil, e aí eu acho bem interessante que nós venhamos trabalhar e tratar essas diferenças. Eu vou começar falando das partes. E aí, alguns entendem como preciosismo, outros entendem como respeito. Nós, durante a própria academia e durante o processo, a formação processual de vocês, acredito eu que vocês passaram por nomenclaturas das partes diversas. Determinado processo indica essa nomenclatura como razoável, e aí nós, inclusive, é permitido passar por evolução histórica, né, para chegarmos em algum momento que o processo se torna mais contemporâneo e, portanto, útil. Mas o direito do trabalho tem a sua nomenclatura própria e desde sempre, desde que se entende esse direito contemporâneo, ele é nominado da mesma forma. O autor é o reclamante e o réu é o reclamado. Então, é óbvio que se a pessoa lá escrever, indicar o autor como autor e o réu como réu, não vai estar inepta inicial, por exemplo. Mas a gente sabe que tem um erro juvenil, porque nós estamos trabalhando numa esfera da justiça que detém nomenclatura própria. Tá? Então não vamos lá dar atestado juvenil ou aquele atestado de clinicão em geral, assim, eu faço tudo, especialmente para quem gosta de modelos, né? Aqui vai a minha ressalva. A galera que gosta de modelos e que foi formada em cima de modelos acaba por cometer bastante esse tipo de equívoco, e isso, bem ou mal, tira um pouco da credibilidade, da qualidade do trabalho das partes. Então, as partes são indicadas lá no 651, tá? Como o autor é o reclamante e o réu é o reclamado, certo? Nesta mesma linha, eu quero falar com você sobre o artigo 791, parágrafo 3º. Diz o artigo 791, os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final. Enquanto o processo não era eletrônico, e aqui por uma questão de técnica isso está mudando, mas enquanto o processo não era eletrônico, era extremamente comum que, especialmente a parte reclamante, então a parte autora da ação, fosse até a Justiça do Trabalho e fizesse o seu pedido, a sua petição inicial, através do trabalho da Secretaria da Justiça do Trabalho. Era reduzido a termo e era providenciado e autuado os autos. Era iniciado o processo. Mais ou menos como acontecia também, antigamente, no JEC. Vocês estudaram o JEC, salvo engano,
e lá no meio do estudo vocês descobriram que o JEC é uma forma da justiça que não depende de representação processual por advogado habilitado ou advogado. Ele não faz essa obrigação de acompanhamento. É até um tema que a OAB trabalha há muito tempo para tentar reverter. E a Justiça do Trabalho, respeitando a questão socioeconômica das partes, ela ainda hoje, na sua redação, no seu texto, permite que as partes tenham um processo do início ao fim, sem o acompanhamento processual de advogados ou advogadas, sem uma representação profissional. Ocorre que, e é aí que entra um detalhe, porque na teoria isso é válido, mas na prática isso é dificílimo. Porque com o advento do processo eletrônico, para fazer o protocolo tem que ser advogado, porque tem que ter o PIN de advogado. E tá, professor, qual é a importância disto? A importância é que na prática, obrigatoriamente precisa de advogado. Na prática, tá? Salvo se a pessoa quer agir em revelia, o que eu acho difícil isso acontecer. Precisa de advogado. Por quê? Porque o sistema do processo eletrônico é assim necessário. E na teoria? Na teoria não. Na teoria a gente pode ter isso. Tá, então me explica um caso que a pessoa dentro do processo eletrônico poderia não ter um advogado. E eu vislumbro apenas um. E peço vênia para quem tem outros e já sugiro que se houver outros exemplos que compartilhe com a gente. A possibilidade disso, no meu ponto de vista, está para com o empregador, tá para com o reclamado. Porque o reclamante vai precisar do advogado para protocolar a petição inicial. Mas o pessoal da secretaria não vai fazer isso para o reclamante, se ele for lá no cartório? Até vai, tá? Mas ele vai ter fatos processuais que ele vai precisar do advogado. Então, o reclamante tem um advogado, o reclamante ou representado por alguém, que nós vamos ver no parágrafo 1º do 791, que pode ser o sindicato, pode ser um advogado indicado, um famoso dativo, que aqui tem outro nome, mas enfim, ele tem uma representação. E o réu, aqui no caso o reclamado, ele vai receber vai ser citado para a audiência e a partir disso contar o prazo vai ser citado para a audiência e apresentar a defesa até o momento da audiência. Tem que estar juntado nos autos até o momento da defesa. Até o momento da audiência, perdão. Essa pessoa vai para a audiência sem advogado, tá? Ela não tem defesa juntada nos autos. E vamos imaginar aqui o empregador. O judiciário, o juiz ou a juíza, eles vão dar um prazo ali, na hora, para a pessoa fazer a sua defesa, tá? Oral, verbal. Raríssimas exceções ela ganha uma dilação de prazo, porque a dilatação do prazo vai depender da concordância do outro advogado da outra parte, que é bem difícil de acontecer. Mas então ele faz a sua defesa ali, oral, verbal. E tudo aquilo que ele não se manifestar, considera-se revel. Então considera-se como verdadeiras matérias de fato, não necessariamente as de direito. E toda a instrução processual vai correr à revelia. Porque o empregador, então o reclamado, não vai ter acesso ao sistema do processo eletrônico para se defender. Então o sistema atual de judicialização obriga que tenha representação por advogados. Mas isso é a prática. Na teoria isso não é necessário, isso não é obrigatório. E o que costuma ser cobrado bastante em provas, em concursos específicos, é o parágrafo 3º do artigo 791. Porque o parágrafo 3º, ele libera o advogado e o seu cliente, ou a sua cliente, a sua advogada, de juntar procuração previamente nos autos. Ele não tem essa obrigação. É obrigado a ser representado quando então tem um advogado. Eu tenho que ter um termo que justifique aquele vínculo entre prestador de serviço jurídico, com o advogado ou advogada, e o seu cliente ou a sua cliente. Mas esse vínculo jurídico, que normalmente é o termo de procuração, tá? Que a parte assina lá no escritório e acompanha primeiro a peça processual dos autos, seja inicial, seja contestação, enfim. Na Justiça do Trabalho, ele pode ser verbal. Na audiência, seja qual for a audiência, desde que haja alternância de procuradores, né?
Na audiência, o procurador pode informar os autos que está acompanhando aquela parte, e com o consentimento desta parte em audiência, o judiciário vai reconhecer o vínculo, independentemente de procuração. Se vocês forem fazer essa comparação lá com o direito processual civil, tem lá o artigo 105, salvo engano, do CPC, que estabelece os termos que devem ter uma procuração. Ou seja, além de procuração ser obrigatório, tem os requisitos e os termos nela, que é obrigatório ter. Aqui o parágrafo 3º vai dizer não. Basta ter um vínculo, e esse vínculo pode ser firmado em audiência. Certo? Registrado na ata de audiência. Deem um destaque aí, por favor. Ainda, e a partir de agora, nós vamos falar daquilo que foi alterado e modificado pela Reforma Trabalhista de 2017. Nós vamos falar dos artigos 791A em diante, porque tem o B, tem o C. Cada um desses artigos e desses dispositivos inovou, não necessariamente na prática, mas com certeza inovou no texto. Talvez as condutas que aqui estão descritas já eram existentes na prática, mas não tinha-se uma garantia legal de que aquela conduta estava como correta. E a partir da enorme quantidade de réplicas daquelas condutas, foi-se legislado. E aí aqui tem obrigações, vantagens, direitos para as partes e para os advogados. Por exemplo, 791A vai dizer que quando o advogado que atua em causa própria, tá? Mesmo o advogado atuando em causa própria, ele deve honorário de sucumbência. Tá? Ele vai ter direito a receber, como vai ser obrigado a pagar o honorário de sucumbência. Ah, mas eu advogo sozinho, como eu vou pagar? Como eu vou ter direito a receber para pagar o meu advogado se eu sou advogado? Justo, você é advogado, você tem o direito a receber. Tá, mas então inverte. Eu sou advogado de mim mesmo e eu sou o autor da ação. Por que eu tenho que pagar honorário de sucumbência para outra parte? Porque a outra parte tem advogado. Isso nós tínhamos decisões que permitiam, decisões que não permitiam, e a partir da reforma trabalhista ficou decidido, vai ter, tem isso, vai pagar esse honorário de sucumbência que, a partir da liquidação de sentença, então, vai ser calculado. Certo? Aqui o parágrafo 1º, vamos dar um destaque para o parágrafo 1º. Caneta aí, colorida, pintem o parágrafo 1º, que o parágrafo 1º tem uma inovação frente ao CPC, ao próprio CPC. Diz o parágrafo 1º, os honorários são devidos também nas ações contra a fazenda pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato de sua categoria. Então, aqui está claro que os advogados da fazenda pública têm direito ao honorário de sucumbência e que isso não é, por essência, igual ao seu salário. Então, o servidor público que é advogado daquela esfera pública, daquela administração pública, tem direito à sua remuneração normal, aos seus vencimentos e também aos honorários sucumbenciais. Tá? Esses honorários sucumbenciais são dele. Se ele ou dela, né, se ele ou ela vier a doar isso para o seu órgão a qual trabalha, é uma liberdade individual. Mas está dito que é devido a eles, certo? Guardem isso é importantíssimo. O parágrafo 3º, eu também faço um destaque, porque ele vai trazer a ideia de procedência parcial. E na procedência parcial, aqui ele copia o CPC de 2015, na procedência parcial, os honorários de sucumbência serão devidos de forma recíproca e não pode haver compensação. Então as duas partes vão pagar, as duas partes vão receber. Não vai ter compensação dos honorários. O que acontecia muito antigamente, a prejuízo dos advogados e das advogadas, é que se fazia uma compensação e o seu próprio cliente não lhe pagava por uma deficiência econômica ou por uma deficiência de caráter. Mas não se pagava. E aí o parágrafo 3º diz, não importa quem deve para quem. Todo mundo vai pagar todo o valor devido ao procurador da outra parte se houver procedência parcial. Certo?
Pode ser? E o 793 traz 793 normal, sem nenhuma linha, ele traz uma verdade para nós inovadora. Por mais que seja uma redação de 2001, eu falo aqui que é uma verdade inovadora a partir do que a gente discute em sala de aula num contexto processual e num contexto de esferas judiciais distintas, né? O 793 vai estabelecer a representação do menor de 18 anos numa ação trabalhista. E vejo que o 793 permite que um órgão que não pertence à Justiça do Trabalho e que nem tem vínculo com a Justiça do Trabalho seja o órgão representante desse adolescente, desse menor de idade, desse relativamente incapaz. Por que eu digo sem vínculo e não pertencente? Porque os sindicatos não pertencem à Justiça do Trabalho, mas eles têm um vínculo, tá? Eles estão ali também estabelecendo regras de direito do trabalho. Então a matéria que é comum a eles os vinculam. Eles têm um símbolo de identidade entre eles que gera comunicação. Se for pensar, tá, mas e o pai desse relativamente incapaz? Sim, o pai tem vínculo, porque o pai tem vínculo por um direito com o seu filho. Mas o 793 inova vai dizer que o Ministério Público Estadual pode representar este relativamente incapaz numa ação trabalhista. Estou dizendo para vocês que o Ministério Público Estadual pode propor reclamatória trabalhista, desde que o MPE, que o Ministério Público Estadual esteja representando um adolescente, tá? Um relativamente incapaz. Se ele conseguir comprovar essa representação, e aí os próprios termos do Ministério Público estabelecem quando pode ser representado, quando ele estabelecer essa representação, ele é legítimo para promover uma reclamatória trabalhista. Não confundam com o Ministério Público do Trabalho, porque o Ministério Público do Trabalho também pode fazer isso. O sindicato também pode fazer isso. Aqui o agente novo é o Ministério Público Estadual, que é um órgão da Justiça Estadual, sendo legítimo para litigar na Justiça Federal, representando um relativamente incapaz. Certo? Dei um destaque aí para o 793, que ele costuma ser bem comum nos concursos, por causa desse detalhezinho novo. Um destaque ainda, que faço a vocês, voltando no 791A, que eu estava deixando passar. O 791A tem no seu parágrafo 2º alguns requisitos para fixação de honorários. E seja porque eu sou advogado, seja porque eu minimamente estudo essa matéria, esse artigo deve ser destacado porque ele traz, por vezes, embates. Por algumas vezes, menos ainda, debates entre as partes. Mas embates é mais comum de acontecer. Que são os requisitos que vão ser observados pelo judiciário, pelo juiz ou pela juíza, para fixar os honorários. Então, ali ele estabelece 4 requisitos que são abstratos no ponto de vista da advocacia. O grau e zelo do profissional, que é o primeiro requisito. Lugar de prestação do serviço. Tá? Que se isso não for abstrato, a sua importância talvez não seja tão significativa assim. O grau e o zelo está querendo dizer ao local que foi prestado, a eventual deslocamento. Então ele não tem, teoricamente, uma importância significativa. O terceiro, a natureza e a importância da causa. E aqui nós estamos legitimando, não é uma crítica, é um fato, nós estamos legitimando que o judiciário reconheça importâncias a uns diferentes de outros. Não sei se isso seja reflexo na própria decisão, no próprio empenho de julgar, mas que ele vai reconhecer diferença de importância, ele vai, porque é um critério para estabelecer honorários. Então, por exemplo, aquelas ações que estão pedindo menos direitos, e vamos trabalhar com a boa-fé, né? Aquelas ações que pedem menos direitos
são menos importantes, ou poderiam ser menos importantes, do que aquelas ações que pedem mais direitos. Porque as ações que pedem mais direitos, tecnicamente, são mais difíceis. Tanto para o próprio judiciário julgar, como para as partes instruírem e juntarem provas, enfim, todos os procedimentos que nós sabemos. Isso gera um certo debate, um próprio embate, se é válido ou não, se é justo ou não. E por fim, e quarto e último requisito, é o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. O que o próprio CPC tem algo similar a isso, e aí vou dar o meu ponto de vista, não necessariamente uma verdade, mas alguns doutrinadores acompanham isso. Isso é de uma grande desfaçatez, se eu posso dizer assim, porque quem é legítimo para julgar o tempo exigido para o serviço se a pessoa que julga não faz esse tipo de serviço? É como se eu tivesse que julgar o trabalho do dentista pelo tempo que é demandado a fazer, e não pela técnica que se tem ao fazer. E aí tem um embate e por vezes um debate aqui importantíssimo, porque quanto mais técnico nós formos em algo, teoricamente mais rápido nós conseguimos prestar uma solução. E isso em todos os segmentos, em todos. Tá? O cara que não sabe lidar com eletricidade, ele vai demorar muito, se é que ele vai achar uma forma de resolver um problema elétrico. O eletricista que é técnico resolve o problema mais rápido. Então, quanto mais rápido ele resolver, teoricamente, mais simples foi para ele, mas e todo o conhecimento técnico que ele teve que ter para resolver isso. Sem contar o caráter aí, por vezes, moral, que é eu julgar o trabalho do outro. Que tudo bem que a lei permite, que a lei garante, mas antes mesmo de discutir a validade disto, cabe uma discussão moral. Qual é a capacidade técnica daquela pessoa para julgar o meu trabalho, sendo que o nosso trabalho é diferente. O trabalho dos advogados é um trabalho de pedir e garantir provas, o trabalho do judiciário é estabelecer a verdade a partir das provas. Então, esse inciso 4º, ele volta e meia, ele é questionado quando vocês percebem em alguma mídia um questionamento de foi dado um valor insignificante a título de honorário, provavelmente é porque se entende que o trabalho foi enxuto. Mas talvez ele tenha sido enxuto porque a técnica é tão boa que permite ele ser reduzido. Né? E faço uma analogia com vocês aí em sala de aula fazendo prova. O cara que se prepara para a prova, que estuda para a prova e que especialmente sabe o conteúdo, independentemente de ser prova ou não, ele faz a prova mais rápido do que o outro. E aí esse cara que faz a prova mais rápido é punido. O cara que demora mais, que sabe menos, que não tem tanta capacidade de resolver de uma maneira enxuta do tempo, esse cara é privilegiado. É um viés, é um ponto de vista. É óbvio que eu não estou ignorando aqui aqueles processos simples. Um processo só para homologar um acordo. Isso é simples, mas isso é simples para todos. Né? Não é simples para uma parte e não para outra. Então isso é um processo que nasce simples e morre simples. Quando o processo não nasce simples e ele vem a morrer simples, é porque talvez tenha uma técnica e uma qualidade nas partes, seja as partes que for, que permitiu essa resolução simples. E falou, foi resolvido de forma simples, né? Então paga pouco honorário. Mas então o que o judiciário quer? O judiciário quer que nós fiquemos com o processo há muito tempo lá. Cabe vários viés de discussão aqui. A OAB já se posicionou, doutrinadores se posicionam, e doutrinadores, sejam eles juristas enquanto advogados, sejam eles juristas enquanto magistrados ou ministros, porque os próprios ministros do TST se manifestam sobre isso. Né? E aqui também teria outras variáveis, né? Porque o tempo exigido pode ser o próprio tempo do processo pela demora que o próprio judiciário tem. A demora do judiciário deve ser incluída aí, porque nós teríamos inflação, enfim, vários argumentos econômicos e contábeis para justificar um pagamento razoável. Tudo isso que eu estou falando para vocês são questões que a prática discute, são questões que os atores desse instituto jurídico discutem, mas que a lei engessa. E foi incluído agora, recentemente, esse inciso pela reforma trabalhista
de 2017, Lei 13.467. Tá? Fiquem atentos a isso, deem um destaque, se não agora na parte acadêmica, mas cuidem para fazer a parte profissional de vocês. Próximo tópico, responsabilidade por dano processual. Essa é uma inovação e alguns de vocês já tinham tocado esse assunto comigo em sala de aula. Quando no semestre passado nós falávamos do sindicato, dizíamos que o sindicato poderia ser responsabilizado. E aí, mais uma vez, vamos falar do artigo 793, mas 793A e o B, que vão trazer formas de responsabilização, pessoas a serem responsabilizadas e motivos que justifiquem essas responsabilizações. 793. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como reclamante reclama do processo trabalhista. Nós algumas vezes conseguimos importar isso do direito processual civil e era aplicado por vezes, outras vezes não éramos. Nós tínhamos casos deflagrados de litigância de má-fé e não tínhamos uma redação jurídica passível de punição. A partir de 2017, a litigância de má-fé está estabelecida na CLT. E o 793B traz exemplos de litigância de má-fé. E aqui eu vou fazer um destaque, não é reserva de mercado, óbvio que não, mas eu vou fazer um destaque para os empregados e depois para os empregadores, especialmente os advogados, os empregados e advogados dos empregadores. Porque o 793B vai dizer, o inciso 1º, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. Um fato incontroverso qual que é? É a pessoa não ter direito e eu estou pedindo aquele direito. Tá? Por quê? Porque resta claro que essa pessoa tem. Porventura o empregado ou a empregada senta à frente do seu advogado, da sua advogada, relata o problema do contrato de trabalho e esse advogado, essa advogada, seja porque ele é fidedigno aos modelos processuais de peças, ou seja porque ele vislumbrou de boa ou de má fé um direito a mais, que talvez nem existisse, ele vai lá e promove na sua petição inicial um pedido que tem comprovação de já ter sido pago, de já ter sido atendido na constância do contrato. Isto, a partir de 2017, pode ser considerado litigância de má-fé. Assim como, se nós formos pensar do outro lado, o advogado do empregador ou da empregadora, ou advogado do empregador, enfim, todos os gêneros atendidos, nós temos um direito que está em controvérsia, ou seja, agora invertemos a moeda, esse direito está em aberto, resta comprovado que ele está em aberto, mas a gente fica recorrendo, a gente fica questionando isso apenas para ganhar tempo. Isso pode ser considerado litigância de má-fé. Tá? Nós já temos isso previsto na CLT, então, desde 2017, abemos papo, finalmente. Outro dado importantíssimo que é extremamente comum, infelizmente, dentro da Justiça do Trabalho. E aí eu não vou deixar exclusivo as partes, mas diz o artigo 793A que o interveniente também. Inciso 2º, 793B, alterar a verdade dos fatos. E aí os fatos podem ser comprovados por documento ou por testemunha. Eu tenho um documento fidedigno dizendo A e me aparece uma testemunha dizendo B. E a testemunha está mentindo. Além de ela prestar compromisso e poder vir a ser punida por ter agido contrário ao compromisso prestado, ela está litigando de má-fé. Ela pode ser condenada, ela ou quem ela vier a representar ou auxiliar do processo. Certo? O inciso 4º, que é comum ao processo civil, e aqui se replica, que vai dizer que quem vier opor resistência injustificada ao andamento do processo será declarado como litigante de má-fé, ou seja, ficar recorrendo, inventando recursos, inventando impugnações só para ganhar tempo. Isto é, o ganhar tempo processual não é uma causa justificada. É importante nós deixarmos isso bem claro, e eu espero que vocês tenham tido isso lá no processo civil, no início do processo civil, porque nós temos uma falha social jurídica ao entender que o ganhar tempo é uma vantagem.
Ganhar tempo não é causa de processo, ganhar tempo não é causa de pedido, ganhar tempo não é motivo de agir. Ganhar tempo é ato ilícito. Ganhar tempo é ilegal, é errado. Ah, o senhor está sendo puritano, professor. Sim, mas nós temos que ensinar aquilo que é o certo. Tá? Agir para ganhar tempo é um atentado, inclusive, contra a sociedade, porque eu estou atrasando, atrapalhando processos outros, e não me cabe esse direito. Tá? Então, seja qual for a ação, seja qual for a ação, seja qual for a esfera, seja qual for o procedimento, ganhar tempo é ilegal, errado e imoral. Certo? Ainda, o inciso 6, provocar incidente manifestamente infundado. E aí, por incidente, nós vamos ter todos aqueles possíveis na instrução do processo, né? Ah, eu quero outra perícia. Ah, mas eu quero uma análise, se não de documentos, uma perícia de documentos, eu quero uma perícia lá de local. Vamos analisar lá. Então, isso também é, desde que seja infundado, não traga nenhum ganho processual, isso pode ser considerado uma litigância de má-fé. E o 7º, para dizer obrigatoriamente que a água, quando chove, vem de cima para baixo e molha, o 7º vai dizer: interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Ou seja, se todos os outros incisos não ficaram claros, o 7º vem e estabelece: agir com recurso de forma protelatória é litigância de má-fé. Por quê? Porque nós estamos atrapalhando a execução. Estamos atrapalhando, eventualmente, um recebimento de verbo alimentar, trabalhando com a verdade da boa-fé, que o processo todo foi gerido com boa-fé. Certo? Beleza? Se sim, o 793C vai estabelecer os limites dessa litigância de má-fé, de valores, né, a serem fixados, e o parágrafo 2º, o primeiro já tem sua importância porque ele vai dizer quando tiver mais de um litigante de má-fé. E aí o juiz vai condenar de forma proporcional essas partes. E o parágrafo 2º, ele traz uma fixação interessante para nós. Que quando for uma causa de valor irrisório ou inestimável, que nós não conseguimos definir isto, tá? O que é uma causa de valor irrisório e inestimável? Bom, o irrisório é quando o valor foi muito baixo. E inestimável. Eu só quero que dê baixa da minha carteira de trabalho. Tá? Eu não estou pedindo direito a mais, eu só quero que dê baixa ali. Tá? E como é que eu vou estimar esse valor? Isso não tem um direito específico que eu possa ser liquidado. Tá? Quando houver essa dificuldade, for irrisório ou for inestimável, então o judiciário poderá, até no limite de até 2 vezes o teto da Previdência, fixar a litigância de má-fé. O teto da Previdência hoje está beirando R$ 5.700, então ele pode duplicar isso e virar R$ 11.400.000. Pode ser o valor para causas que tenham valores irrisórios ou inestimáveis. Veja que o legislador aqui tentou abarcar todas as formas possíveis para deixar a litigância de má-fé como algo extremamente palpável junto ao processo do trabalho, né? Se as partes envolvidas usam isso, especialmente o judiciário, para vir a punir, aí é uma questão de prática. Eu não vislumbro muitas vezes a aplicação da litigância de má-fé, não por falta de oportunidade, mas por falta de atuação mesmo. O judiciário deixa de aplicar. Mas uma vez que está legislado, talvez seja nossa missão, enquanto juristas, começar a pedir, quando identificarmos isso, para inibir novas oportunidades disso acontecer, infelizmente. Para finalizar, artigo 793D, tá? O 793D vai também sacramentar uma verdade que já estava subentendida nos artigos anteriores, mas que, para evitar questionamentos e fazer isso ser palpável, fazer isso ser aplicável, fazer isso ser útil, resta consolidado. A multa prevista no 793C pode ser aplicada à testemunha que intencionalmente alterar a verdade dos fatos ou omitir. Certo? E ainda vai trazer um procedimento de execução no parágrafo 1º, que vai dizer que a execução será feita nos mesmos autos. Então, além de punir a testemunha,
vai ser cobrada nos mesmos autos. Ela é só uma testemunha. Ela nem foi citada, obviamente que não, ela foi intimada apenas e somente para ela depor, ela nem tem conhecimento dos autos. Ela não tem conhecimento de tudo que se está pedindo, tudo que se está negando. Não precisa. Ela vai responder pelo ato dela em audiência. E pode vir a ser punida por isso, além de outras punições que outras normas vierem a estabelecer. Beleza, gurizada? Nós fechamos aí exatamente, ó, se tivéssemos combinado não teria dado tão certo. Fechamos exatamente 1 hora de aula. Eu espero que agora seria mais ou menos o horário do intervalo. Obviamente que a aula aqui, e eu quero deixar isso registrado, como eu estou falando praticamente sozinho, praticamente não, eu estou falando sozinho, rende mais rápido, o conteúdo passa-se mais rápido, porque nós não temos, infelizmente, a participação de vocês em questionamentos, em dúvidas. Eu não consigo analisar a feição de vocês para saber se está tudo sendo entendido ou não, mas ainda assim, eu reconhecendo que a aula rende mais, deixo o resto do período para nós fazermos esse resumo do conteúdo. O conteúdo de hoje ele está, por sorte, para agrado de alguns, totalmente legislado, então eu peço que vocês, mais uma vez, façam um destaque no Vademécum, traduzam alguma palavra que porventura tenha ficado de entendimento difícil, e sempre no horário de aula e posterior ao horário de aula, vocês me procurem que eu estou à disposição para auxiliá-los, certo? Se cuidem, se preservem, façam um planejamento, e um planejamento não mais mensal ou semestral, agora o planejamento tem que ser semanal, que nós consigamos superar tudo isso, de todas as formas possíveis, aquilo que nos atinge das mais diversas esferas, da melhor maneira. Nós, sabendo que nós teremos perda, sabendo que nós teremos, nós seremos diferentes após isso, que essa diferença nos torne mais humanos, nos torne mais sociáveis, menos individualistas e, por consequência, pessoas melhores. Fiquem bem, se cuidem, se preservem. Álcool em gel, caldo de galinha, não fazem mal para ninguém. Não junto na mesma panela, né? Feito, gurizada. Um abraço.